Na demonstração do software Pro-Hidráulica, vamos comentar durante a sua apresentação os diversos módulos que abrange o software. Então teremos os módulos de detalhamento para elaboração de desenhos, o módulo de dimensionamento para a realização dos cálculos hidráulicos de instalações de água fria, água quente, dimensionamento de esgoto, dimensionamento de bombas, águas pluviais, tratamentos de efluentes e gás. E teremos um módulo opcional, o módulo de incêndio, para a realização dos cálculos de carga de fogo, sistemas de hidrantes e sprinklers. Bom, então, apresentando aí os recursos do software Pro-Hidráulica, teremos aí as ferramentas para elaboração do projeto de esgoto. Então, para a elaboração do projeto de esgoto, teremos aí no módulo de dimensionamento, o dimensionamento de esgoto, onde ao acionar a ferramenta, indicamos o local para salvar a memória de cálculo, permitindo então o acesso à norma com os diâmetros mínimos para a instalação dos diversos equipamentos. Podemos também calcular os ramais de esgoto, indicando, por exemplo, os equipamentos contribuintes no trecho, onde após então a contribuição, por exemplo, do lavatório, chuveiro de residência, indicamos aí o local, a quantidade respectiva dos equipamentos, obtendo então o somatório de unidades Hunter de consumo, apresentando o diâmetro mínimo necessário para o trecho calculado e qualquer outro trecho, desejando então calcular agora com a contribuição da bacia sanitária. Ao clicar em OK, teremos então novamente o somatório de unidades Hunter e o diâmetro necessário para esse próximo trecho. Realizado o cálculo de ramais de esgoto, vamos também encontrar os recursos para cálculo dos tubos de queda vertical, horizontal, subcoletores e ramais de ventilação. Seguindo o mesmo critério, até 3 pavimentos ou mais de 3 pavimentos, indicamos os equipamentos contribuintes no trecho, a respectiva quantidade dependendo do andar, obtendo então o somatório de unidades Hunter e o diâmetro necessário para o tubo de queda vertical. Da mesma forma, para o ramal de ventilação, então, indicados equipamentos contribuintes no trecho do ramal de ventilação, obtemos novamente nos diâmetros a somatória de unidades Hunter e o diâmetro necessário para o ramal de ventilação. Então, realizados os cálculos, é criada a memória de cálculo, que pode ser armazenada no arquivo bloco de notas, onde uma vez então calculado, podemos partir para o detalhamento. Bom, a ferramenta de dimensionamento é opcional, pois muitos profissionais já conhecem, né, então, automaticamente aí os diâmetros. Então, desejando partir direto para o detalhamento, existe aí a possibilidade, bastando acionar a ferramenta Inserir Conexões, onde através da ferramenta Inserir Conexões, vamos encontrar os diversos tipos de materiais disponíveis, como PVC soldável branco, PVC soldável marrom, aço galvanizado, CPVC aquaterme, cobre bronze, PVC roscável branco, tubulações de concreto e qualquer outro material que deseje adicionar na biblioteca do software Pro-Hidráulica através das configurações avançadas. Então, selecionando a conexão, por exemplo, aqui para a ligação do vaso sanitário, eu vou utilizar aqui do joelho de 90 a 100 milímetros, no sentido sobe. Indicamos aqui a posição, rotação, terminando o lançamento da conexão. Podemos também inserir luvas, bastando selecionar a conexão, indicando o local e rotação. Outras conexões, como caixas sifonadas, selecionamos, indicando o local desejado, a rotação. Bom, no momento da inserção das conexões, vamos encontrar aí diversas conexões disponíveis, o joelho de 90 secundário, por exemplo, no sentido sobe, onde vamos inserir aqui para a alimentação desse lavatório, indicamos a rotação e para a inserção das conexões intermediárias, vamos encontrar a ferramenta auxiliar, que é o desenho do traçado da tubulação, onde através das opções podemos encontrar os pontos de curva,
formando 45 graus, por exemplo, onde então é localizada a linha de cruzamento entre os eixos de tubo, permitindo a inserção das conexões intermediárias. Visualizado a ferramenta para inserção da conexão intermediária, vamos também encontrar os tubos e conexões agrupados, onde, por exemplo, ao invés de inserir cada conexão por vez, podemos criar um agrupamento de peças com uma ligação na prumada, onde já é inserido a junção, o joelho de 45 e o tubo interligando um andar a outro. Da mesma forma, podemos aí selecionar a tubulação para a prumada de ventilação, onde selecionado indicamos o local para inserção e a rotação. Visualizado a ferramenta para inserção do conjunto de conexões, podemos também utilizar recursos como o Command Line para traçado de linhas auxiliares para facilitar a inserção das demais peças. A conexão T, por exemplo, indicamos o sentido e inserimos no desenho. Qualquer outra conexão desejada, basta selecionar a representação, o sentido e inserir no desenho. Efetuado o lançamento das conexões, demais conexões desejadas, então basta selecionar a conexão e durante o lançamento vamos encontrar a opção continuar para lançar aí nas demais peças que desejar. Efetuado o lançamento das conexões sobrepostas, basta indicar o sentido e efetuar o seu lançamento. Lançadas as conexões, podemos efetuar o lançamento da tubulação, selecionando o material e clicando de uma conexão a outra para efetuar o lançamento dos tubos. Ou utilizar a inserção automática, onde selecionamos as conexões a serem interligadas e teremos então o lançamento dos tubos. Visualizada a ferramenta de detalhamento para inserção dos tubos e conexões, podemos também optar por outros recursos para elaboração dos desenhos de instalações de esgoto, como os assistentes de projeto, onde previamente elaboramos uma instalação e essa instalação então é cadastrada no assistente de projetos. Ao executar, vamos informando os pontos de localização do lavatório, da prumada de esgoto, do vaso sanitário, da caixa sifonada, da prumada de ventilação e do esgoto secundário. Indicamos a rotação e o sentido para interligação dos tubos e conexões. Efetuado o lançamento, teremos então elaborado a mesma instalação que fora previamente elaborada de forma manual e através do assistente de projeto. Para complementar o detalhamento do projeto de esgoto, vamos encontrar as ferramentas indicação dos tubos, onde então, clicando no trecho, podemos selecionar as opções indicativas, como diâmetro, fluxo, inclinação, comprimento do tubo. Ao indicar, posicionamos a informação no local desejado ou deixamos aí do modo automático para inserção centralizada. Através da altura dos textos, vamos encontrar a configuração inicial. Desejando trocar a configuração, basta então, através das indicações,
gerenciar as indicações, solicitar a atualização das alturas de textos. Visualizado, vamos também encontrar outros recursos indicativos, como a indicação de prumadas. Bastando selecionar a conexão, o mesmo já realiza a identificação do diâmetro da conexão, onde indicado então que se trata do esgoto primário, indicamos o sentido e o layout. O círculo, por exemplo, é representado desta forma. Para o tubo de ventilação, nesse caso somente sobe, com um layout retângulo. Então basta clicar na conexão e identificar a que ela se refere. Caso tenha aí uma sequência, trata-se do esgoto secundário 1, 2 ou 3, ao invés de ficar digitando, basta clicar ali no mais que ele já muda a referência. E ao clicar em inserir, posicionamos a indicação da prumada de esgoto secundário. Efetuado a inserção indicativa de prumadas, vamos também encontrar as indicações de conexão, onde utilizamos de um prefixo, posicionando junto à conexão uma referência. Essa referência que é criado automaticamente pelo ProHidráulica. Bastando clicar sobre a conexão, o mesmo já traz a referência seguinte. E ao selecionar a conexão para inserção da legenda, caso saia do comando e retorne, ele não perde a sequência, né? Então, efetuado a inserção das referências de conexões, vamos encontrar aí a ferramenta para gerar o quadro de legendas do prefixo C, onde é indicado o ponto para inserção, teremos aí a referência descritiva da conexão, né, indicada. Podemos também gerar outros tipos de legenda, por exemplo, a legenda da descrição, onde clicando na conexão, inserimos ali a referência. Basta clicar na conexão para apresentar a referência. Outro tipo de legenda disponível é a legenda detalhada, onde são checados todos os tubos e conexões existentes no desenho, para gerar então um quadro de legenda detalhado, trazendo a rotação da conexão, de como foi inserida e a sua descrição. Visualizado a ferramenta de legendas, vamos também encontrar recursos para apresentação do desenho de forma tridimensional. Então, aproveitando essa instalação que for elaborada, vamos criar aqui uma cópia, para que a gente possa visualizar a diferença entre o 2D e o 3D. Então, transformando a instalação elaborada aqui em 2D para 3D, basta aguardar aí a conversão e usando recursos utilitários como a visualização 3D isométrica, podemos aí visualizar como foi previamente elaborado em 2D e logo após a sua transformação de forma tridimensional, onde usando os recursos do próprio CAD como Shade, podemos aí visualizar as conexões em 3D. Todo o desenho elaborado com a ferramenta ProHidráulica apresenta aí recursos de objetos, né? Então, quando desenhamos o tubo, não desenhamos uma simples linha, desenhamos um tubo com características de material e diâmetro. Com o clique duplo, podemos consultar as características do objeto que foi desenhado. Devido a essas características, vamos então encontrar os recursos para a geração de listas quantitativas que poderão ser geradas no próprio desenho, arquivos, textos para bloco de notas, Excel. Então, selecionado, indicamos quantas vezes se repete o desenho, tratando-se de um banheiro tipo, e ao continuar, salvamos a lista em Excel, onde através do recurso de macros é necessário habilitá-las para a formatação automática da tabela, e a mesma tabela, como solicitada a geração no desenho, basta indicar o ponto para inserção e temos então a lista quantitativa
daquilo que foi desenhado. Na lista quantitativa, podemos visualizar os tubos em barras. Essa é uma característica de propriedades da tubulação que facilmente podem ser alteradas, onde, por exemplo, na listagem, ao invés de serem quantificados em barras de 6 metros, tubos de 6 metros, podemos quantificar em metros. Uma vez alterado tal característica, podemos gerar novamente aqui a lista e obter então o resultado por metro do tubo. Visualizado a ferramenta para a geração da lista, vamos também encontrar diversos recursos utilitários, como o comando para desenhar grelha, indicando o ponto inicial e o ponto final, o comprimento da grelha, bordas de piscina, por exemplo, indicamos aí a largura da grelha, a direção das linhas, então, seguindo aí a largura, as cores, e ao clicar em OK, teremos aí o desenho da grelha elaborada. Vamos também encontrar recursos na planta baixa, biblioteca, alguns detalhes típicos de caixas diversas, sarjetas, detalhes para tubos, fossas, né? E outros detalhes caso queira aí adicionar na biblioteca do software. Então, para inserção de algum detalhe de caixa, por exemplo, da caixa coletora pluvial, indicamos aí o ponto para inserção, a rotação, trazendo então o detalhe típico da caixa. No Prohidráulica, no módulo de dimensionamento, vamos também encontrar os recursos, ainda voltado aí para a parte de esgoto ou pluvial, na ferramenta para dimensionamento de águas pluviais, trazendo tabelas regionais com diversas localidades de tal região, com o período de retorno cadastrado. Caso venha trabalhar em alguma localidade que não tenha cadastrado, poderá, através do alterar cadastro, adicionar essa nova região e a respectiva intensidade pluviométrica local. Através da área de contribuição, pode ser calculada ou simplesmente digitada no campo. Então, através da opção de cálculo, vamos encontrar aí os diversos tipos de plano, onde indicadas as dimensões do plano, inicialmente A e B. Então, temos aí uma metragem quadrada plana, com mais a altura. Temos então a área de contribuição do plano inclinado, que multiplicado pela intensidade pluviométrica, obtemos então a vazão. Vamos encontrar as tabelas para consulta dos coeficientes multiplicativos de vazão e também dos coeficientes de rugosidade dos diversos tipos de material. Dado a saída da calha, as declividades da calha e condutor horizontal, podemos dimensionar pelo ábaco, pela fórmula de Menem fixando o diâmetro do tubo ou fixando a quantidade de tubos de descida. Fixando a quantidade de tubos de descida, por exemplo, podemos visualizar a dimensão para a calha, para o condutor vertical e para o condutor horizontal. Através da geração da memória de cálculo, é criado o arquivo TXT, onde podemos visualizar os coeficientes, fórmulas que foram utilizados para o dimensionamento da calha, do condutor vertical e horizontal, podendo então partir para o detalhamento inserindo os tubos de conexões como já visto nessa instalação de esgoto. Na ferramenta Prohidráulica vamos também encontrar os recursos para o tratamento de efluentes, onde teremos, através das tabelas, os diversos tipos de ocupação, onde informado o número de pessoas residentes em tal ocupação, teremos a contribuição total de lodo fresco, indicando a temperatura média do mês mais frio e intervalo de limpeza do tanque séptico. Indicamos também a forma do tanque séptico e do filtro anaeróbio, informando também a disposição final, no caso, numa rede de esgoto, num sumidouro ou valas de infiltração. Então, à medida que selecionamos, podemos aí já visualizar o resultado do cálculo, volume útil do tanque séptico e do filtro anaeróbio, para a disposição final, rede de esgoto.
Para sumidouro, entramos com a taxa máxima de aplicação diária, né? Onde logo abaixo podemos visualizar as dimensões para o volume útil do tanque séptico, filtro anaeróbio e área do sumidouro, ou para as valas de infiltração. Então, selecionado, podemos aí dimensionar e gerar a memória de cálculo no arquivo TXT, trazendo aí as referências normativas da NBR 7229, 13969, onde obtido então o resultado. Ao sair, podemos gerar o detalhamento, já trazendo as informações de volumes calculados para a elaboração então do desenho. Então, selecionado aí as opções para a escala do desenho, aguardamos aí a criação do detalhe do tanque séptico, do filtro anaeróbio do sumidouro em planta baixa e em corte.